o artigo 201 e 202 da Constituição Federal. Lembre-se que o artigo 201 e 202 fala da Previdência Social. Isso mesmo, da Previdência, com toda aquela estrutura contributiva. Então, rapidamente aqui, relembrando contigo, na verdade, relembrando não, né? Explorando este assunto contigo, a Previdência Social está lá. Previdência Social está lá no artigo 201 da Constituição Federal e no 202. O 202 ele especifica a previdência complementar. Iniciando com a previdência social, o caput ele vai falar o seguinte: olha, a previdência social, ela é o quê? Ela tem um caráter contributivo, uma filiação obrigatória e também ela preserva, né, tem essa preocupação de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Bora traduzir este rolê todo aqui. Bom, o caráter contributivo significa dizer o quê? Significa dizer que a relação com a Previdência Social, mesmo diante do artigo 194, parágrafo único, inciso 1, que fala sobre a universalidade da cobertura e do atendimento vinculado à Seguridade Social, logo está também, né, incide sobre a Previdência Social, que está dentro de Seguridade Social, o caráter contributivo significa dizer a minha relação, eu Previdência Social, a minha relação com os meus beneficiários será uma relação de contribuição, certo? E esse caráter contributivo, ele vem do seguinte, ele vem da contribuição social previdenciária e da contribuição social, né? Existe essas diferenciações. Mas colocando aqui da contribuição social, eu vou entrar um pouco contigo aqui em tributário, mas é natural eu entrar porque o direito previdenciário ele é altamente interdisciplinar. Então, se tem uma coisa que é cotidiana dentro do direito previdenciário, é essa conversa com outros direitos. E dentro da contribuição social, eu entro aqui. Como contribuição social, ele é um tributo, sendo um tributo, ele tem o quê? Um fato gerador. Qual que é o fato gerador da contribuição social? É o exercício da atividade remunerada. O exercício da atividade remunerada. Show? Sendo o exercício da atividade remunerada o fato gerador da contribuição social, o caráter é contributivo. Tá, Fer? Eu parei ainda no fato gerador. O que significa isso? Olha, ele é bem o que ele diz mesmo. Ele é um fato, ele é um acontecimento que gera, que origina a incidência do tributo, que neste caso aqui é a contribuição social. Bem tributareza aqui mesmo. Por quê? A atividade remunerada é o fato, ou seja, a atividade remunerada é um fato, certo? É um fato, ele é um acontecimento. Ele é um acontecimento que origina a incidência da contribuição social. Logo, se eu tenho essa estrutura tributária, o meu caráter aqui, ele é contributivo, porque eu tenho uma contribuição social aqui. E a filiação é obrigatória, porque se eu estou falando aqui de um tributo, é uma escolha do contribuinte pagar o tributo? Não, ele é uma imposição. É uma obrigação. A filiação, o vínculo aqui, lembrando que filiação é o vínculo. Não confunda filiação com inscrição. Filiação é o vínculo. Lembra-se da filiação familiar, no vínculo familiar do filho. Então lembre-se aí que é o vínculo obrigatório. Fer, você está falando isso, mas eu já vi previdenciário, já ouvi falar que tem o tal do segurado facultativo dentro do sistema. Sim, existe o segurado facultativo. E sabe qual a justificativa de existir um segurado facultativo? Por quê?
O artigo 194, parágrafo único, inciso 1, fala sobre a universalidade da cobertura e do atendimento. Quando ele fala universalidade do atendimento, lembra que o atendimento tem caráter subjetivo, ele é vinculado à clientela. Logo, se eu universalizo e eu tenho o pagamento de contribuição, porque o facultativo paga a contribuição, a filiação dele é possível. A filiação dele é possível. Por quê? Ele não exerce uma atividade remunerada que gera contribuição social, que gera essa obrigatoriedade do tributo. Então, ele facultativamente se vincula à Previdência Social, ao regime geral de Previdência Social. Compreendido? Essa estrutura por trás tributária justifica todo este rolê previdenciário, essa estruturação previdenciária. Filiação obrigatória e o equilíbrio financeiro e atuarial nada mais é o quê? Que o financeiro é a grana de agora, tem que dar conta de pagar todas as despesas e o atuarial é médio, longo prazo. Médio e longo prazo. Tranquilo? Essa é a estrutura aqui do caráter contributivo. Um detalhe ainda sobre contribuição social. Eu falei para você da vinculação, certo? Da vinculação com o sistema. Porque a Previdência, ela tem seus beneficiários, certo? Ela tem quais são os beneficiários da Previdência Social? São dois, são os segurados e são os dependentes. São os segurados e são os dependentes. Fer, você falou que o caráter é contributivo. Então, a vinculação seria só do segurado? Não. A vinculação é do segurado e o dependente também é um beneficiário porque o segurado que contribui, ele está diretamente ligado ao sistema. E o dependente está diretamente ligado ao segurado e indiretamente ligado ao sistema, que a gente também chama de uma forma mais elegante, de via oblíqua, né? A forma como o dependente está vinculado ao sistema pela via oblíqua, indiretamente. Porque ele está vinculado ao contribuinte, né? Ao segurado que contribui diretamente para a Previdência Social. Tranquilo? Essa aqui é a estrutura que justifica o regime geral, né? Lembrando aqui no 201 a gente está falando do regime geral de Previdência Social. O regime próprio está lá no artigo 40, né? No artigo 40, lembrando que regime próprio é para aqueles servidores públicos de cargo efetivo. Mas, necessariamente, todo servidor público de cargo efetivo tem um regime próprio? Não necessariamente. Existem municípios, por exemplo, que detêm, né, servidores públicos de cargo efetivo, mas não têm estrutura para ter o quê? O equilíbrio financeiro e atuarial. Porque o equilíbrio financeiro e atuarial também é uma característica do regime próprio. Se esse município não tem condições de ter essa estrutura, ele deixa de ter um regime próprio e esse servidor público de cargo efetivo é vinculado ao regime geral de Previdência Social. Topíssimo! Então, bora agora seguir, né? Seguir o artigo 201. Então, na tela comigo, Constituição Federal, aquele rolê todo, regime geral que eu falei para você, caráter contributivo, filiação obrigatória, preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei. E temos aqui a redação da Emenda Constitucional 103 de 2019. Teve alteração, por quê? Dos eventos, repare bem do inciso 1 para o inciso 1 mesmo, né? Porque a redação só que mudou. A cobertura dos eventos, você tem aqui, ó, incapacidade temporária ou permanente. Deixou-se de ter os eventos de doença e de invalidez. Volta comigo aqui. Estritamente falando, tecnicamente, é muito mais correto você dizer incapacidade temporária e incapacidade permanente. Por quê? Por quê? Principalmente com relação ao auxílio-doença. O auxílio-doença passou a ser, então, chamado de auxílio por incapacidade temporária. Porque o que efetivamente justificava, né, a estrutura do pagamento de um auxílio-doença não era a doença, mas sim a incapacidade laborativa. Logo, quando se tem mais claro, inclusive para o segurado, o risco social que a Previdência quer cobrir, fica melhor, né? Fica um entendimento muito mais claro. Então, voltando ali na tela, temos o quê? Voltando aqui, temos a incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Lembrando que, quando eu falo aqui incapacidade permanente,
não perde a característica desta aposentadoria por incapacidade permanente ser uma aposentadoria, um benefício provisório. Apesar dele estar escrito ali permanente, ele não é permanente, ele é provisório. Por quê? Porque mesmo essa incapacidade permanente, ela pode ser curada, né? Pode acontecer, por exemplo, que o perito no INSS, né, o segurado passa por uma perícia ali no INSS, né, pelo perito federal, e o perito coloque ali, né, nas suas considerações finais, que ele recomenda a aposentadoria por incapacidade permanente, justamente porque aquela situação que incapacita o segurado, hoje, atualmente, não tem cura, né, não tem tratamento, e passam-se os anos e cria-se, né, um tratamento, desenvolve-se um tratamento e faz com que aquela incapacidade deixe de existir. Então é importante se ligar nisso, porque apesar do nome ser permanente, ela tem um caráter provisório. Seguindo, inciso 2 fala da proteção à maternidade, especialmente à gestante. Grifa este especialmente, por quê? Quando eu falo aqui deste risco social, que na verdade, meio risco social, né, é a maternidade aqui, eu tenho mães, inclusive pais, que são pais adotivos, certo? Não só pais biológicos dessas crianças. Logo, eu coloco aqui especialmente a gestante, não apenas a gestante. Por quê? Porque na Previdência Social, quando do pagamento do salário maternidade, é possível o pagamento do salário maternidade nos casos específicos ali de adoção. Fechou? Por isso que ele coloca especialmente, não exclusivamente, a gestante. Então, toma cuidado, já foi questão de prova pegadinha. Seguindo, inciso 3, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Foca neste involuntário, porque se for desemprego voluntário, não tem cobertura aqui do regime geral. Se ele for involuntário, tem-se aí o seguro-desemprego. Se ele for voluntário, não existe essa caracterização. Tranquilo? Então, cuida ali desse involuntário, não voluntário, para você não cair em pegadinha. Vai tá lendo ali a questão rapidamente, sabe a matéria, mas por uma desatenção do momento ali na execução do exercício, acaba dando esse vacilo. Então, não vacila. Seguindo aqui, na verdade, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Se liga no baixa renda aqui, salário família e auxílio reclusão, exemplos do princípio da seletividade e distributividade, no inciso 3, parágrafo único do artigo 194 da Seguridade Social. Qual que é o rolê aqui? O chamar a atenção é baixa renda. Lembra que eu estou selecionando aqui estes riscos, mas eu estou distribuindo para baixa renda. Lembrando que o salário família é pago aos segurados por conta dos seus dependentes e o auxílio reclusão é pago aos dependentes. Feito? Seguindo, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Aqui é importante, pode parecer meio repetitivo colocar expressamente homem ou mulher, porque muito antigamente a pensão por morte, ela não era concedida ao esposo. Se a esposa falecesse, ao esposo não era concedido. Isso muito antigamente. Então, a expressão, veja, quando você está estudando os dispositivos constitucionais, pode parecer algumas regras óbvias, mas elas são necessárias por conta de todo o histórico de desigualdade ocorrido nestes tópicos, né? Aqui, enfatizando homens e mulheres. Feito e também relações homoafetivas, heteroafetivas aqui, por isso cônjuge ou companheiro. Tranquilo? Por isso que muitas vezes, quando você vai ler a legislação ou o decreto mesmo, ele é repetitivo em falar companheiro ou companheira ou cônjuge, entende? Ele fala o feminino e no gênero feminino e no gênero masculino, justamente para enfatizar que não se restringe a relações, né, heteroafetivas, mas também se estende a homoafetivas. Feito? Seguindo. No parágrafo 1º fala é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Então, existe a possibilidade de critérios diferenciados? Existe essa possibilidade.
E a Constituição fala, olha, no rolê geral, na regra geral, não vai ter esse tratamento diferenciado. Mas eu coloco aqui duas possibilidades de tratamentos diferenciados mais favoráveis. E ele coloca o quê? Para PCD, pessoa com deficiência, né? Previamente submetidas à avaliação biopsicossocial, realizados por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e também nas atividades de exposição a agentes nocivos, né? Aqui ele coloca químicos, físicos, biológicos, né? Ou associação desses agentes. O que eu quero que você se atente, principalmente com relação a este inciso 2, é esta expressão aqui, efetiva exposição, porque isso foi alterado, né? Essa efetiva exposição, e também a vedação para caracterização por categoria profissional ocupacional. Via de regra, até 1995, no Brasil, a forma como essa atividade especial era reconhecida era por categoria profissional. Significa dizer o seguinte: se você exercia uma atividade que estava prevista dentro das listas que o INSS dispunha, significa dizer que você comprovava só a sua atividade profissional, a sua categoria profissional, e a atividade especial era reconhecida. Desde 1995, via de regra aqui, porque são várias regras e específicas até para cada um agente, né? Para agentes, para o ruído, tem especificidades muito, muito grandes, mas vamos colocar no panorama geral aqui para não me aprofundar. O que acontece? Desde 95 em diante, tem-se a necessidade de comprovação da exposição a esses agentes nocivos. Então, a exposição, via de regra, é feita pelo PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um documento emitido pela empresa e este documento descreve ali a exposição a esses agentes nocivos. Tranquilo? Então, é necessário, não se caracteriza mais por profissão. Por exemplo, uma profissão da época, o odontologista, né, o cirurgião dentista, existia a listagem dele. Atualmente, se ele deseja se aposentar com a utilização de atividade especial e não necessariamente com a atividade especial propriamente, ele vai ter que comprovar só que é dentista? Não, ele vai ter que comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos. Feito? Seguindo. Parágrafo 2º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho ou do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Significa dizer o quê? Repara neste nenhum benefício que substitua salário de contribuição ou rendimento. Nenhum benefício que substitua salário de contribuição ou rendimento. Significa dizer o quê? Se ele não substitui o salário de contribuição e não substitui o rendimento, ele pode ser inferior ao salário mínimo? Pode. Exemplo, auxílio-acidente. O auxílio-acidente, ele tem uma característica, ele tem uma natureza indenizatória. Tanto que teve o acontecimento do acidente, teve as sequelas, né, foram efetivadas, feitas, e essa geração das sequelas, né, quando tem-se as sequelas, elas interferem, né, diminuem a capacidade elaborativa deste segurado, desta segurada. Logo, tem caráter indenizatório, porque este segurado, ele pode continuar trabalhando? Pode, ele pode continuar trabalhando, recebendo, e ele pode, né, acumular o salário, né, o rendimento dele com o auxílio-acidente, porque o auxílio-acidente é como se fosse uma indenização. Como se fosse, não, ela tem esse caráter de indenização. Logo, ele pode ser, inclusive, na hora do cálculo deste auxílio-acidente, ter o valor inferior ao salário mínimo. Então, se atente, não é todo o benefício, mas o benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento. Ele não pode ser inferior ao salário mínimo. Show? Tranquilo, né? Seguindo, todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados. Significa dizer o quê? Olha, na hora do seu cálculo, eu não posso deixar simplesmente esse salário de contribuição, o seu histórico contributivo, sem atualização. Por quê? Isso seria diminuir ali a finalização do seu cálculo. Se eu não atualizo o seu histórico de valores, na hora de fazer o cálculo, né, a média aritmética simples
do 100% do período básico de cálculo. Lembrando que o período básico de cálculo aqui, dizendo que o período básico de cálculo pós-emenda constitucional 103 é 100% do período básico de cálculo. Julho de 94 em diante, certo? Julho de 94 em diante, esse marco por conta do plano real, Ah, Fer, mas as minhas contribuições começaram em 2010. As minhas contribuições começaram em 2001. Ok, é do início da sua contribuição até o requerimento deste benefício. Se você contribuiu antes de julho de 94, vai começar a partir de julho de 94. Se contribuiu depois de julho de 94, começa da data que você iniciou a sua contribuição para que haja essa correção. Por quê? Para que este benefício seja eficaz, né? Para que o cálculo seja feito com o valor real que ele deve ser feito. Tranquilo? Então, isso aqui é uma garantia topíssima para o beneficiário. Seguindo, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente, o valor real conforme critérios definidos em lei. O reajustamento dos benefícios previdenciários, ele segue uma regra mais benéfica com relação aos benefícios assistenciais de saúde. Por quê? Quando ele fala dos benefícios, quando ele fala do reajustamento, né, dos benefícios, é diferente daquele reajustamento do valor nominal que o artigo 194, parágrafo único diz. Quando eu falo especificamente de benefícios previdenciários, eu falo de valor real, que quer dizer isso, né? É a manutenção da potência de compra deste valor. E como é feito esse reajustamento? Está lá no artigo 141A da Lei 8.213, que fala que esse reajustamento será feito por meio do INPC. O INPC fará esse reajustamento, né, o índice, né, o indexador escolhido pela legislação, porque ele fala definidos em lei, e a lei, né, 8.213, prevê o INPC, e ele fala que quem calculará, quem apurará este INPC será a Fundação IBGE. Feito? Seguindo aqui. Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social. Significa dizer o quê? Se tem um servidor público de cargo efetivo vinculado a um regime próprio, eu não posso pegar esse servidor e ele pagar facultativamente, né? Porque ele não exerce uma atividade remunerada no regime geral, e ele quer pagar facultativamente. O regime geral, ele não tem uma estrutura de ser um regime complementar de previdência. Ele não tem essa estrutura, né? Então, ele é um regime social, né? É uma previdência social. O nome é bem claro quando diz isso. Então, o servidor, ele não pode utilizar-se do regime geral como uma poupança. Não é assim que funciona. Se ele quiser, né, um aumento de contribuição, aí ele pode ir para o regime complementar, né? Lembrando que o regime complementar, ele é autônomo ao regime geral e ao regime próprio. Ele é facultativo, ele é complementar. Aí, beleza. Tranquilo? Seguindo. Parágrafo 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro. Se atente aqui, porque já caiu em prova, né? Já caiu algumas vezes em prova, alterando, né, o mês, não colocando o mês de dezembro na gratificação natalina. Seguindo o parágrafo 7º, é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Então, a emenda constitucional 103 de 2019, o que ela fez? A emenda constitucional 103 de 2019, ela alterou a aposentadoria. Não tem-se mais aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Aí você pode falar assim, mas Fer, tem as regras de transição. Show! As regras de transição, que são para dar aquela amortecida na nova regra. Certo? Mas as regras permanentes são essas aqui. 65 anos homem, que não foi alterado o requisito etário, 62 anos mulher, porque a regra de transição está seguindo progressivamente. A cada ano aumenta meio ano, né? Para as mulheres. A cada ano aumenta meio ano, começando-se ali no ano de 2020, porque a emenda constitucional foi de novembro de 2019 e ela começou a regra de transição em janeiro de 2020, aumentando meio ano, né? Passando ali de janeiro de 2020 a dezembro de 2020, requerer 60 anos e meio, e assim progressivamente até a chegada da regra permanente de 62 anos. Feito? Bom, seguindo aqui, temos o inciso 2, que fala dos anos de 60 anos
para os homens e 55 anos para as mulheres. Lembrando que eu estou falando de trabalhadores rurais em atividade, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Qual que é a sua atenção master aqui? A sua atenção master aqui é neste rolê do garimpeiro. Para você não achar que é pegadinha. Não, a Constituição inclui o garimpeiro aqui, dentro do regime geral, do regime econômico, né? O regime de economia familiar. Feito 60 anos e 55. Teve alteração? Não, continuou a mesma idade, né? A emenda constitucional não alterou a idade deste trabalhador rural. Seguindo aqui. Parágrafo 8º, o requisito de idade que se refere ao inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido de 5 anos para o professor que comprove o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Atente-se para o seguinte, o professor, ele tem redução de 5 anos. Lembra que ele está falando do inciso 1, parágrafo 7º? Então, 65 anos da idade de homem, diminui 5, vai para 60. E para a idade da mulher, da professora, diminui 5, vai para 57. Voltando aqui, do professor, atente-se para o seguinte. Para o magistério, funções de magistério infantil, ensino fundamental e médio. Não tem rolê aqui de professor universitário. Professor universitário, há anos, foi retirado desta benesse, né, de diminuição de 5 anos. Não tem rolê universitário, tá? Seguindo. Parágrafo 9º, para fim de aposentadoria será assegurada a contagem recíproca, né? Tanto o parágrafo 9º quanto o parágrafo 9A, eles falarão sobre contagem recíproca. Qual que é o rolê da contagem recíproca? A contagem recíproca, ela se dá por quê? Lembra do caráter contributivo? Do caráter contributivo e também do equilíbrio financeiro e atuarial? Tanto o regime geral tem essas duas características, quanto o regime próprio também tem essas duas características. Significa dizer o quê? Olha, eu posso fazer a contagem recíproca, que é o quê? Eu tenho o tempo do regime geral, de previdência social, e eu quero contar este tempo no regime próprio, e da mesma forma, eu tenho tempo no regime próprio, e eu quero contar esse tempo no regime geral. Isto é possível? Isto é possível. Mas qual que é a condição? Compensação financeira. Por quê? Porque os dois regimes têm que preservar o equilíbrio financeiro e atuarial. E os dois regimes são contributivos. Então, por isso, por ter caráter contributivo, existe a possibilidade da contagem recíproca e por ter o equilíbrio financeiro e atuarial, tem-se a necessidade da compensação financeira entre os regimes. Feito, a forma que isso acontece é por meio de CTC. CTC é Certidão de Tempo de Contribuição. Um órgão emite e será reconhecido, averbado o tempo no outro regime. Tranquilo? Feito. Seguindo aqui, o parágrafo 9º fala sobre o regime geral e os regimes próprios, né? E a compensação destaca a compensação financeira. E o 9A fala sobre o serviço militar, sobre o exercício de serviço militar, o tempo de contribuição no regime geral ou no regime próprio, terão a possibilidade, né, da contagem recíproca e, da mesma forma, destaca a compensação financeira entre os regimes. Parágrafo 10, a lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente, destaca-se aqui o concorrentemente pelo regime geral e pelo setor privado. Significa dizer o quê? Tanto o regime geral quanto o setor privado podem cobrir, né, estes eventos. Então, é concorrente, é ao mesmo tempo, eles concorrem para esta cobertura de benefício não programado. Tranquilo? Seguindo. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei, né? Ganhos habituais aqui do empregado a qualquer título serão incorporados. A forma ali de parcelas que integram ou não integram o salário de contribuição, este detalhamento entra-se em financiamento e será mais aprofundado dentro da aula efetiva.
Seguindo aqui, no parágrafo 12, lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Destaca para inclusão previdenciária. O que você tem que lembrar aqui? O artigo 194 da Constituição, parágrafo único, discorre ali sobre os princípios e ele fala sobre a equidade na participação do custeio. A equidade na participação no custeio significa dizer o quê? Quem tem mais grana, tem mais potência financeira, contribui mais. Quem tem menos potência financeira, contribui menos, mas não deixa de estar coberto pelo sistema do regime geral de previdência social. Isso é importante. Então, quando ele fala de inclusão previdenciária e alíquotas diferenciadas, não se assuste. Quando ele fala de inclusão previdenciária, o próprio nome diz, ele quer incluir estes trabalhadores e estes beneficiários, né, estes segurados, porque ele dá um exemplo de segurado facultativo, quando ele fala ali que é uma nova nomenclatura, é um novo nome para o dono de casa, quando ele fala exclusivamente do trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. Essa estrutura aqui, que é o antigo dono de casa, né, dona de casa. Mas quando eu falo de inclusão previdenciária, como o nome diz, é bem claro, ele está incluindo, por quê? A previdência social, ela é contributiva. A assistência social, ela não é contributiva e é quem dela necessitar. Quando eu fortaleço a previdência social, trago equidade na forma de participação no custeio, o que eu faço? Eu fortaleço ainda mais a previdência social. E eu desafogo a assistência social. Porque mesmo que acesse um salário a um benefício no valor de um salário, como, por exemplo, o BPC-Loas, é um benefício assistencial que também é no valor de um salário, é diferente. Porque quando eu falo da Previdência Social, a Previdência Social tem abono anual, que é o 13º dos aposentados, ele tem acesso a, como ele é um segurado, ele está vinculado à Previdência Social, aquele benefício, esse beneficiário, se ele falece, aposentado e ele tem dependentes, gera a pensão por morte, diferentemente de um assistido da assistência social que recebe o BPC-Loas, ele não tem abono anual, porque é um benefício assistencial, ele não tem direito os dependentes não têm direito a uma pensão por morte, porque é um benefício assistencial que a pessoa que faleceu gozava de um benefício assistencial. Feito? Então, essas estruturas, elas são muito importantes, porque o caráter é contributivo, então, a vinculação também é diferente. Então, a inclusão previdenciária, ela entra exatamente nisso e destaca o baixa renda. Lembre-se, equidade na forma de participação do custeio. Seguindo a aposentadoria concedida ao segurado do parágrafo 12, ou seja, daquele da inclusão previdenciária, será no valor de um salário mínimo. Sim, porque na hora do acesso ao benefício, será feito, né, conforme o histórico contributivo. Se o histórico contributivo foi dentro de uma inclusão previdenciária com menores valores, também o benefício previdenciário será num valor menor. Parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição ficto para efeito de concessão dos benefícios previdenciários de contagem recíproca, lembrando que tempo ficto e tempo fictício são sinônimos. Então, é vedada essa contagem de tempo de contribuição ficto. Parágrafo 5º, lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários, porque a emenda constitucional mudou o rolê. Para além das acumulações, benefícios que existem a possibilidade de serem acumulados, por exemplo, uma aposentadoria e uma pensão por morte, tem a possibilidade de acumulação, mas com a reforma da Previdência, essa acumulação, se os benefícios forem superiores, né, se o segundo benefício for superior ao valor de um salário mínimo, terá aí um recorte, né, uma diminuição neste valor de porcentagens, né, de tabelas de porcentagens. Seguindo, parágrafo 16, os empregadores dos consórcios públicos, empresas públicas, sociedade de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, se liga nessa aposentadoria compulsória, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuições do artigo 40, que fala o seguinte: o servidor abrangido pelo regime próprio será aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade. Seguindo, entrando então no artigo que fala sobre a aposentadoria
complementar, na verdade, a previdência complementar, né, o regime de previdência complementar. O artigo 202 é a disposição constitucional que desenrola sobre isso, mas os destaques estão nas leis complementares que falam sobre o assunto. Então, bora ali no 202, já que estamos falando de disposições constitucionais, né? A previdência privada terá caráter complementar, será de forma autônoma e ela é facultativa. Esse aqui é uma das maiores pegadinhas, que eles colocam que ela também tem a filiação obrigatória. E não, a complementar, diferentemente do regime geral, ela é o quê? Facultativa. Lembra, se o rolê dela é ser complementar, então ela é facultativa. Ela é facultativa, é natural, né, que ela seja uma escolha deste contribuinte, ela não é uma imposição. Ela não é uma imposição. E garante um benefício contratado, né, e regulado por lei complementar. A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefício de entidade de previdência privada pleno acesso, veja bem, pleno acesso de informações, justamente porque estamos falando de um benefício contratual como está escrito no caput. Parágrafo 2º, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas não integram o contrato de trabalho dos participantes, então destaca que não integram o contrato. Vou destacar, na verdade, rapidamente com você, onde mais pegam, onde tem mais incidência de questões e é onde mais a pegadinha vem para confundir. Então, seguindo, é vedado o aporte aqui de recursos a entidades de previdência privada, desses entes, né, dos entes federados, suas autarquias e fundações, na qualidade de patrocinador. Em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder ao segurado. Então, pode ter o patrocínio? Pode ter o patrocínio? Pode. O patrocínio ele não pode exceder o valor da contribuição normal deste segurado. Parágrafo 4º, a lei complementar disciplinará a relação, né, entre os entes federativos e também suas autarquias e fundações, sociedades de economia mista e as entidades de previdência complementar. Parágrafo 5º, aplicar-se-á no que couber às empresas privadas e privadas permissionárias e concessionárias, e a lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros de diretorias das entidades fechadas, né? Lembrando que, para finalizar, o regime complementar, né? Dentro do regime complementar, eu tenho as entidades abertas, eu tenho as entidades abertas e as fechadas. As abertas e as fechadas. As abertas com fins lucrativos, via de regra os bancos, as instituições financeiras, e as fechadas nós temos as vinculadas à categoria profissional, ou mesmo a empresas, né? Ou mesmo a empresas. Um exemplo aqui de categoria profissional, a OAB Prev, né? Vinculado aí aos seus advogados, né? Aqueles vinculados à OAB Prev. Lembra aqui entidades fechadas e entidades abertas. A ideia aqui, a diferenciação delas justamente são, aqui, fins lucrativos, né? Contém fins lucrativos, aqui não contém fins lucrativos, as instituições que organizam, né? Que organizam estes regimes complementares. Feito? E as leis complementares que mais destacam, né, sobre o regime complementar são as leis 108 e 109. Tranquilo? Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro e um abraço.